Deus abençoe. Irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, o versos 25 ao 34. Irmãos, as irmãs, quero agradecer às irmãs pela lembrança, por Margarete, os irmãos. Eu não confesso, irmãos, que eu não lembro às vezes nem a data do meu aniversário. Imagine, data comemorativa. Eu esqueço, irmãos, não sou muito de guardar data, sou péssimo. E a Jo falou no grupo, eu disse misericórdia, a casa caiu hoje. Mas assim, irmãos, é muito bom, né? Que bom as irmãs lembraram. A gente sempre glorifica o nome de Jesus por tudo. E Deus trouxe a memória às irmãs. E a gente sabe que a importância, de uma mulher na vida pastoral é muito importante. Então, Margarete, ela tem suas virtudes no sentido de, principalmente, de obra de Deus, irmão? Então, ela passa por cima das fibromialgia que ela tem, viu, irmão? Muitas dores em vários lugares. Como os irmãos já sabem o que é fibromialgia, são dores em todos os lugares, articulações, que você imaginar, Margarete passa por muitas dores, mas sempre com um desejo de vir à casa de Deus, de servir ao Senhor, de servir aos irmãos, que nós servimos uns aos outros. Isso é mandamento bíblico, servir uns aos outros, não é? E ela se alegra, tem vontade. Então, louva a Deus, que Deus possa dar força, graça, para que ela continue servindo ao Senhor. Amém, irmãos? Com coragem, com ânimo, com todo o vigor do seu coração. Amém? Vamos abrir, irmãos. Já abriram? Ou se não, está postado aqui. Atos capítulo 16, versículo 25 ao 34, diz assim: por volta de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Enquanto os presos escutavam, de repente, houve um terremoto tão intenso que os alicerces do cárcere foram abalados. E logo todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, sacou a espada para suicidar-se, supondo que os presos haviam fugido. Mas Paulo gritou para ele: não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. Ele pediu luz, correu para dentro e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, levando-os para fora. Disse: senhores, o que é preciso fazer para ser salvo? Eles responderam: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os que eram de sua casa. E levando-os consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os ferimentos. E logo foi batizado, ele e todos os seus. Então os fez subir para sua casa, pôs a mesa para eles, e alegrou-se muito com toda a sua casa, por haver crido em Deus. Amém, irmãos? Irmãos, uma das doutrinas principais da Bíblia Sagrada, que está na teologia sistemática, que é a soteriologia, ou seja, doutrina da salvação. Essa é a mensagem, irmãos, mais importante para a pregação do Evangelho. É obrigatório, irmãos, todo pregador pregar sobre salvação. Porque a salvação é um ato. E à medida que alguém possa estar pregando, alguém que não ainda se rendeu ao Senhor Jesus, que não entregou a sua vida, que precisa conhecer os valores do reino de Deus através do sacrifício de Jesus, precisa ter conhecimento da causa. Jesus, irmãos, ele fez o maior sacrifício, ele se entregou a si mesmo, para que cada um de nós pudéssemos ter, irmãos, oportunidade de ser salvo por meio da fé, em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Então é uma doutrina que nós não podemos negar, negligenciar de forma alguma. Precisamos pregar a doutrina da salvação. Por quê, irmãos? Porque existe a parousia. A parousia, irmãos, é a vinda de Jesus. Então o pecador precisa entender que Jesus virá.
precisa conhecer, saber, ter conhecimento de que o Filho de Deus virá buscar aqueles, por meio do seu sangue, que se converteram, que foram regenerados, que nasceram de novo e agora estão na expectativa iminente da volta de Cristo Jesus. E só os salvos, irmãos, têm essa espera. Não é qualquer um que vai esperar a vinda de Jesus. E não é de qualquer forma que devamos esperar a vinda de Jesus. Mas só vai esperar, irmãos, aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. Aonde você se arrependeu dos seus pecados, aonde você conheceu a salvação de Jesus, e aí sim, pela fé, você creu no Filho de Deus e entendeu que a sua salvação não veio por mérito ou por obras, mas pela graça de Deus. Então, o pecador precisa conhecer. Nós precisamos conhecer, irmãos, a salvação, a doutrina da salvação. E eu quero, irmãos, tratar sobre o tema nessa noite, o desconhecimento do pecador em relação à salvação. O pecador não tem conhecimento, irmãos. Por isso a importância de pregarmos a palavra de Deus sobre salvação. Porque aquela pessoa pode ouvir a mensagem e ela tem duas opções: ou ela endurece o coração, ou ela amolece diante de Deus. Ou ela, irmãos, parte para uma vida com Jesus eternamente, ou ele parte para uma condenação eterna. Por isso a importância da palavra de Deus. Ela não voltará vazia. Ela tem um propósito, uma finalidade, e ela vai fazer tudo aquilo que apraz a Deus. Então, irmãos, o pecador não conhece a salvação. Ele precisa conhecer e saber. Sabemos que a salvação já foi manifesta por meio do sacrifício de Cristo. Ela é concedida ao ser humano pela graça. Apesar de tudo isso, o pecador não tem conhecimento da verdadeira salvação. Há uma causa, o ensinamento errado que lhe passa ao longo do tempo. E o efeito, isso ele aplica na sua vida e vai vivendo como se fosse uma verdade plena. Todavia, a vida do pecador, ela é de incertezas quanto à vida pós-morte. Uma fé confusa e um distanciamento total da relação dele para com Deus e para com o seu próximo. E uma das causas, irmãos, que afasta e faz com que o pecador esteja com seus olhos fechados, vedados, tapados, é o pecado. E ele vai vivendo uma mentira após outra mentira. Que você precisa ser salvo por causa disso, daquilo, fazer isso, fazer aquilo, deve fazer isso, buscar aquilo, porque senão Deus não vai perdoar. Deus... Não, irmãos, não precisa isso aí. Mas o pecador, ele vai vivendo a prática do pecado dia a dia, e isso vai fazendo com que ele endureça cada vez mais o seu coração, e os seus olhos fiquem cada vez mais fechados, para ouvir e ver a maravilhosa salvação de Deus na sua vida. Porque lá em Isaías diz que o que afasta o homem de Deus é o pecado. O pecado é quem afasta a gente de Deus. É onde o pecador, irmãos, que é escravo do pecado, ele vive um dia após dia, irmãos, vivendo aquilo que ele quer viver e praticar da forma que ele acha que deve fazer, ninguém manda na sua vida, e não há um juízo final quando ele partir dessa vida. E a gente sabe que não é bem assim o negócio. A coisa não é solta aqui no mundo. Irmãos, nós trabalhamos com teísmo, um Deus pessoal, um Deus imanente e um Deus transcendente. Ou seja, Deus, irmãos, é um ser pessoal, um Deus pessoal, ele é imanente, ele está presente, governando todo mundo, sustentando pelo poder da sua palavra, e ele é transcendente, ele é superior a toda a sua criação. O mundo não está solto. Por mais pior e cada vez pior ele esteja, de conflitos relacionais, de guerras sobre guerras, de lutas sobre lutas, mas existe um Deus que está a par de tudo, e ele sustenta tudo pela sua palavra. Está lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3 ao 4. Ele sustenta pelo poder da sua palavra. Por que eu digo isso, irmãos? Porque o deísmo vai dizer que o Senhor, irmãos, abandonou a sua criação.
que o mundo está ao léus, todo mundo faz o que quer e Deus virou as costas, ele fez a criação, mas ele está distante da sua criatura, do sistema cósmico, de todo esse arcabouço, e que ele está longe, está nem aí. Não é verdade. Deus, irmãos, é o Senhor dos céus e da terra. Ele está olhando para nós, Ele está olhando para a humanidade, e Ele está vendo tudo que está acontecendo, inclusive você, que não serve ao Senhor, ao seu Filho, Jesus Cristo. Deus está atento, irmãos, a tudo isso. A Bíblia nos fala que há uma atuação maligna na mente do pecador, para que ele não tenha acesso ao conhecimento de Deus. Porque Satanás sabe que o homem natural, ao se aproximar do Senhor Jesus, ele terá a sua vida transformada, e isso também reverbera na sua família. Por isso que ele coloca empecilhos, Satanás coloca empecilhos, colocando na sua mente que o melhor é aproveitar a vida sem se preocupar com o amanhã. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 3, diz: se o nosso evangelho está encoberto, é para os que estão perecendo que está encoberto. O versículo 4 diz: entre os quais o Deus, Satanás, minúsculo aqui, tá bom? O Deus desse século cegou a mente ou o entendimento dos incrédulos, para que não veja a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Veja, irmãos, que Satanás atua. Ele tem as suas ações sobre a humanidade. Sobre quem, irmãos? Sobre os salvos? Não. Sobre os incrédulos. Ele tem ação, e ele está o tempo todo mandando flechas, dados inflamados, para que você não veja, não tenha clareza, nem entendimento da glória, do sacrifício maravilhoso de Jesus Cristo. Ele trabalha, irmãos, contra. Porque o homem natural, irmãos, ele não tem capacidade de se aproximar de Deus sem Deus, irmãos, não mostrar, revelar para ele a sua palavra. Então é a partir daquele momento que ele crê, é que as coisas, irmãos, vão modificando na sua vida. Mas enquanto isso, o inimigo das almas está, irmão, todo tempo atrapalhando a sua vida, usando a sua mente. Ele trabalha na mente. Quando, irmão, ele toma a mente, tem uns que ele toma o corpo todo, aí chama de possessão. Quando ele está, irmãos, na mente, ele está tentando você, cegando você, para que você não veja a salvação de Deus na sua vida. Por isso, irmãos, a importância de conhecer o evangelho da glória do Senhor, o qual é a imagem do Deus vivo. Isso quer dizer que, irmãos, Jesus é Deus. A deidade de Jesus está clara aqui. Ele é Deus. Ele é filho, ele é homem, mas ele é Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Deus se revelou materialmente, encarnou, e aquele homem se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como no jeito do Pai. Então nós precisamos conhecer, nós precisamos saber. O pecador precisa saber, irmãos, que Jesus é o Senhor, que Ele é Deus, e Ele está disposto novamente a falar ao seu coração, para que você saia da condenação do pecado e das suas consequências. O pecado, ela tem a sua ação, e ele tem as suas consequências. O carcereiro é o exemplo da falta de conhecimento da sua salvação. Este homem, irmãos, não conhecia a salvação. Ele não sabia o que fazer. Ele foi ensinado, talvez, a entender a salvação de outra perspectiva, de fazer alguma para alcançar a graça, né? Dar um pacote de arroz, uma cesta básica, fazer o bem, ajudando, empurrando um carro de alguém, eu sou salvo porque eu fiz o bem, Não, nada disso. Com certeza ele aprendeu em algum momento, através de algumas religiões, principalmente sobre o Império Romano, de que tinha que fazer algo para ser salvo. Mas nós vamos ver, irmãos, que no Evangelho não é assim. Você não precisa fazer nada. Jesus já fez por nós na cruz do Calvário. Ele já fez, não precisa fazer mais nada.
É só crer no Filho de Deus, em seu sacrifício. E esse aqui, irmão carcereiro, que estava ali, servindo ao Império Romano, ele estava nessa condição de pecador. Ele estava ali, irmãos, e louvado seja Deus, que uma parte da igreja estava ali, Paulo e Silas, preso pelo Império Romano, 2 irmãos crentes que não haviam feito nada, só pregar por pregar o nome de Jesus, só pregar a salvação em Cristo Jesus. Eles foram presos pelo Império Romano e foram colocados numa prisão e com outros presos. E aí, irmãos, Deus vai fazer algo na frente tão poderoso na vida desse homem, não só na vida do homem, desse homem, mas de toda a sua família. O evangelho alcança todos, irmãos. Deus pode alcançar você e pode alcançar a sua família. Veja só. Então, a salvação é o livramento do pecado e de suas consequências, através da graça de Deus, obtido por meio da fé em Jesus Cristo. No versículo 30, disse: levando-os para fora, disse: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eu fico me perguntando, irmãos, era essa pergunta que todo pecador deveria fazer. Porque, irmãos, esses homens estavam pregando, estavam louvando a Deus, orando ao Senhor na prisão todo o tempo. Eles não estavam, Paulo e Silas não estavam murmurando, não estavam questionando Deus, colocando Jesus sobre o vitupério, sobre a vergonha, sabe, irmãos, diante dos ímpios, dos pecadores. Não, Paulo e Silas estavam louvando, orando a Deus, cantando louvores ao Senhor, mesmo presos, algemados, mas o seu coração e a sua mente estavam libertas em Cristo Jesus. E eles estavam pregando, estavam louvando, cantando louvores ao Senhor. E aquele homem estava ouvindo, os presos estavam ouvindo. Eles estavam ouvindo cada cântico, os imaginos espirituais, irmãos, que tocaram a alma daquelas pessoas. E eles iam falando, creio, da salvação de Jesus, da libertação de Cristo Jesus, do poder da ressurreição, que Deus tirou seu filho da sepultura ao 3º dia, falou do que Jesus tinha feito, da sua vida, da sua caminhada, como ele procedia. Que homem amoroso, que homem afável, que homem amável, que homem mais gentil, que homem mais compassivo com as pessoas. E ele, com certeza, irmãos, foram glorificando ao Senhor, até, irmãos, que de repente vem o quê? Um tão grande terremoto. E aí, irmãos, onde complica a situação? E esse pecador disse: o que devo fazer para ser salvo? Essa é uma pergunta que todo pecador deveria fazer para a gente. Porque aí, irmãos, na medida que a pregação vai falando ao seu coração, essa pergunta tem que sair de dentro do seu coração, para que a mensagem continue a ser esclarecida para você. No versículo 30 ele fala: levando-os para fora, diz: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Essa foi a pergunta do carcereiro para Paulo e Silas. A falta de conhecimento em relação à sua salvação é clara. Essa pergunta nos leva a entender que ele foi ensinado por alguma religião ou por alguma outra forma de ensino, que era necessário fazer algo para merecer a salvação, como boas obras. O que levou este homem a ficar confuso em relação à sua salvação? Quando a morte se apresentou para ele. Quando a morte, irmãos, quando algum problema, algo insolúvel, humanamente falando, chega para alguém, é aonde, irmãos, o homem treme na base. O homem treme, até o ateu treme na base. Aquele que diz que não crê em Deus é um nécio. E a Bíblia ri, a Bíblia diz que Deus ri. Até o ateu, se um avião estiver caindo, ele vai dizer: pelo amor de Deus. Porque é do homem, irmãos. Quando a coisa aperta, quando a coisa oprime ele, angustia ele, na hora onde ele vê a morte frente a frente com ele, o homem treme na base. E esse homem tremeu na base quando ele viu a morte de pé. Quando ele viu esse problemão que foi criado creio eu, não por um sistema natural, mas sim providência de Deus, aquele terremoto.
Alguns vão dizer que naquela área, naquele tempo, havia muitos terremotos, mas eu creio, irmãos, nisso aqui, providência de Deus. Pode ter tido 30.000 terremotos naquela área, naquela geografia, região, mas para esse aqui foi o poder de Deus, para Deus salvar a vida de um homem e a vida da sua família. Então, irmãos, quando a morte se apresentou para ele, no versículo 27, o carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, sacou a espada para suicidar-se, para tirar a sua vida. Geralmente o pecador é assim. Ele espera primeiro passar por algo terrível na sua vida para buscar conhecer a Cristo. Às vezes a gente vai pregando, irmãos. Quem aqui evangeliza, sabe, é crente, nós vamos evangelizando, pregando, falando de Jesus, pregando a salvação, vamos falando, e a pessoa diz, não, amanhã, não, depois, outra hora a gente vê isso aí, a gente escuta depois, nós te ouvimos depois, mas não, agora não, obrigado, quero não, aí por aí vai, quando não é, aqueles ignorantes mais fortes, mais viril, e fala palavrão, alguma coisa, e etc e tal. Então, irmãos, ele vai o quê? Procrastinando, deixando para frente, até que aquele dia mau, sabe aquele dia mau? Chega para ele, onde a morte, principalmente na área da morte, se apresenta com aquela cara preta, negra. Estou só conjecturando, pelo amor de Deus, irmãos, mas eu sei que é trevas, né? A Bíblia fala que é trevas. E olhar para ele assim e dizer, eu vim te buscar. Através de uma doença grave, de uma doença incurável aos olhos humanos. Mas nesse caso aqui, irmãos, este homem foi outra situação, foi a prisão aberta e todos os presos que estavam sob a tutela do governo romano, imperador romano, eles estavam todas as celas abertas e eles poderiam fugir, correr. E se esses presos fugissem, um só, irmãos, que fugisse, para o Império Romano, a morte era decretada para o carcereiro. Ele não teria saída. Ele não teria saída. Aí Paulo, irmãos, fala para ele. E ele agora, irmãos, ele se vê dentro de um vendaval, do dia para a noite, trabalhando normalmente. Não é assim, irmãos? Não é assim o dia? O que é que nós vamos fazer? Pelo menos pedimos a Deus amanhã, vamos levantar, vamos erguer, vamos trabalhar, vamos fazer alguma coisa e outra. Não é assim, irmão, rotineiro? Todo mundo tem a sua rotina, trabalho, tal. E aí vai, por aí vai. Então, irmãos, era um dia rotineiro desse homem, cuidando dos presos, estava lá. Até que surge toda essa celeuma, essa confusão providenciada por Deus para o bem dele e da sua família. E este homem, irmãos, agora sabendo que o Império Romano ia passar a espada no pescoço dele, ele fez o quê? Peraí, eu vou me adiantar. Não há solução, não há saída, não há como eu fugir disso aí. A morte se apresentou para mim porque o Império Romano vai tirar a minha vida. Quando ele olhou, irmãos, as circunstâncias, a situação, ele sacou o quê? De uma espada. Vou dar cabo de mim. Não tem mais solução e saída. O que vai ser de mim? Agora não tem mais jeito. Começou, irmãos, com certeza, a ficar ali angustiado até a morte. Até que surge uma voz: homem, não te faça tal coisa. Isso é a voz de Deus, irmãos, ecoando no coração daquele homem. Era Deus usando a voz de Paulo, a voz de Todo-Poderoso, dizendo: não te faças isso, eu tenho a solução para você e para a sua família. Essa é a expectativa de um grande Deus, irmão. É saber que Ele pode fazer. É interessante, irmãos, que Deus, quando falou no coração de Paulo, eu sei, irmãos, que o céu se rasgou ali, para que Paulo, irmãos, rasgasse, através da voz de Paulo, o coração daquele homem. Não te faças tal coisa, homem. Todos estamos aqui, nenhum sequer fugiu. Aí, irmãos, Paulo se aproxima dele, chega mais próximo e diz... E ele faz uma pergunta: o que devo fazer para ser salvo?
Veja, irmãos, essa é uma pergunta que todo pecador deveria fazer, ou deve fazer. Então, irmãos, geralmente o pecador é assim, ele espera primeiro passar por algo terrível. O que ele tinha aprendido, irmãos, não foi suficiente para segurar no coração dele convicção e certeza que ele era um homem salvo. Porque na hora da morte, irmãos, aí é onde se revela o crente convicto, a pessoa convicta se é salvo ou não em Cristo Jesus. Vai se revelar naquela hora. E esse homem se revelou, irmãos, um homem totalmente descrente, totalmente pecador, totalmente desconhecedor da graça de Deus. Mas Deus vai ter um encontro maravilhoso com ele. A Bíblia nos alerta, irmãos, o perigo de andarmos no caminho do pecador e o seu final. Salmo 1 diz: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores ou escarnecedores. Seu caminho final será de destruição, no versículo 5. Por isso os ímpios não prevalecerão no julgamento, nem os pecadores na Assembleia dos Santos. Porque o Senhor recompensa o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios traz destruição. Veja, irmãos, que o caminho do ímpio, ele vai ter o quê? O julgamento final. Eles não vão permanecer diante do Senhor. Serão expulsos. Serão, irmãos, colocados sobre um local onde não é nem um inferno, é onde tem um lago de fogo e enxofre. Onde estarão a besta, o falso profeta, a serpente, a antiga serpente, Satanás, com toda a tribo dele, será lançada junto com os ímpios, aqueles que não creram em Jesus. Por isso, irmãos, que nós devemos também vigiarmos, para que a gente não seja tragado pela persuasão da impiedade dos homens ímpios. Precisamos preservar a nossa salvação em Cristo Jesus. Este homem, irmãos, tinha dado um passo, e a desenvoltura, irmãos, daquilo, desdobramento que vai acontecer na vida deste homem é coisa maravilhosa. Veja que o carcereiro, ao ser confrontado em sua salvação, reconheceu que havia uma confusão em sua mente. Por isso ele chamou os apóstolos em particular e expressou o desejo de conhecer o caminho verdadeiro. E você nessa noite? Quer conhecer o caminho verdadeiro? Jesus está aqui nessa noite. Sabe por quê, irmãos? Porque é da vontade de Deus que você seja um salvo em Cristo Jesus. Não é para você ser melhor, não é para você ser o cara, não é para você ser a última bolacha do pacote, é só para servir ao Senhor Jesus. É para viver uma vida toda com Ele, aqui na terra e na eternidade com Ele. Por isso, irmãos, que a salvação é agora, é já, não é amanhã, é agora, é um ato. E você deve buscar a salvação em Cristo Jesus. A resposta do evangelho ao pecador foi, versículo 31, eles responderam, Paulo e Silas: crê no Senhor Jesus, e tu e tua casa sereis salvos. Deus sempre tem uma resposta, irmão, para o pecador. Uma palavra, uma resposta de salvação para ele, de consolo, palavra, irmãos, de busca, de contentamento, de alegria. E nós vamos ver, irmãos, que esse homem foi assim, alcançado tão poderosamente pelo Senhor, que ele se alegrou, irmãos, com toda a sua casa. Porque a salvação é assim, irmãos. Quando ela nos alcança, há uma alegria, e a Bíblia diz que há festividade nos céus. Feito por quem? Pelos anjos. Você imagina aqui, irmãos, essa turma todinha erguendo as mãos, confessando Jesus como Senhor, Salvador da sua vida. É como se os apóstolos falassem para ele: sabemos que você aprendeu pela sua religião ou alguma filosofia humana, que a salvação é por algo que eu posso fazer para merecer. Porém, o evangelho de Cristo não é assim.
O Evangelho de Cristo, irmão, não é comprado por nada. É pela graça de Deus, mediante a fé no sacrifício de Jesus. Aí a sua salvação está garantida em Cristo Jesus. O sacrifício já foi feito, o preço pelo seu pecado já foi pago. O que você e todos devem saber é que a salvação é pela graça mediante a fé em Cristo. O mérito é dele, do Senhor, e não nosso. No versículo 32, disseram, então pregaram a palavra de Deus a ele e a todos que eram de sua casa. Veja, irmãos, que a palavra foi pregada pelos apóstolos. Eles não foram ali encher linguiça, irmãos. Eles não foram ali pregar um evangelho de comodismo, de uma prosperidade financeira, de que olhe, venha para cá e aquela igreja, você vai ser abençoado. Se você vir para cá, aqui é a verdade, aqui é o caminho, aqui é a vida, porque é aqui que as pessoas vêm e saem, entram pobres e saem ricas, saem com um avião nas costas, saem com um helicóptero, saem com uma BMW. Não, irmãos, eles pregaram o evangelho da cruz de Cristo. Esse é o verdadeiro evangelho. O evangelho do sacrifício do Todo-Poderoso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o evangelho. Então eles levaram o verdadeiro evangelho, Paulo e Silas. Eles chegaram e pregaram a palavra de Deus e a todos que eram da sua casa. Vejam aqui, irmão, Satanás recebendo uma derrota acachapante. O que ele lutou para que esse homem não conhecesse o verdadeiro caminho da salvação não era brincadeira. Agora, irmãos, se tornou uma vergonha para ele, para o diabo. O pecador, irmão, não só se dispõe a ouvir a verdade do reino de Deus, mas agora ele estende-se à sua família. Ele converteu-se, ele creu em Jesus, ele creu na palavra de Deus, e agora ele vai levar o quê? Para sua casa. Porque, irmãos, veja, você encontrar o maior tesouro da sua vida, como você não vai compartilhar com a sua casa? Como você não vai levar, irmãos, essa graça, esse tesouro tão valioso, como não levarmos para a nossa casa? E esse tesouro é Jesus, está escondido no nosso coração, na nossa vida. E esse homem se propôs a levar esse tesouro, a levar, irmãos, também essa salvação para os seus. Então, irmãos, ele levou. Glória a Deus por isso. Você que está aqui, veja a importância de buscar conhecer o verdadeiro caminho que te leva à salvação por meio da palavra de Deus. Os apóstolos pregaram somente o que era a verdade, que é a salvação só por meio do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há possibilidade em outros lugares para a salvação, como diz em Atos 4:12. Como diz lá em Evangelho de João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. O caminho é Jesus. Só há por esse caminho, não há outro. Uma aplicação para nós, irmão, nesse momento o Espírito de Deus já te convenceu de que você precisa de salvação, assim como o carcereiro e toda a sua família. Faça essa reflexão, vá fazendo essa reflexão nessa noite. A salvação, irmão, deve ser acompanhada através da obediência e de grande alegria. Agora, com toda a família salva, eles evidenciam a verdadeira submissão a Jesus no batismo. O próprio Jesus foi batizado, Mateus 3,16, capítulo 3, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Após a conversão, devemos aplicar na nossa vida a palavra do Senhor em obediência. O batismo não salva ninguém, mas é uma ordenança primordial para a igreja. É a fé em Cristo. Porém, há um grande significado no batismo. É uma profissão pública de fé.
onde você declara publicamente sua fé em Jesus e simbolicamente você morre para o mundo e ressuscita em uma nova vida em Cristo Jesus. Jesus deu um exemplo, ele não precisava, mas ele deixou como mandamento. Por isso devemos obedecer no batismo, assim como fez o carcereiro e todos da sua casa. Veja, irmãos, que esse homem, ele levou ordenanças, além de ter a salvação em Cristo Jesus, ele obedeceu ao Senhor nas ordenanças, no batismo. Ele e toda a sua casa. A igreja, irmãos, ela deve justamente pregar, irmãos, e nunca deixar de evidenciar as palavras que o Senhor falou na Bíblia Sagrada. É expor para o pecador. É dizer, olha, você crê em Jesus? Creio. Você a partir de agora é um salvo? Sou. Quer obedecer ao batismo? Desejo, tenho convicção e certeza. E aí, irmãos, você está obedecendo a ordem, o preceito, o mandamento do Senhor. Esse homem, irmãos, obedeceu ao Senhor. Ele desceu as águas. Não só ele, mas toda a sua família. Naquela mesma noite, foram salvos e foram batizados. Naquela época, irmãos, a coisa pegava. Batismo aqui era urgência. Não porque eles não criam, não, eles criam. Mas é porque na época, irmãos, havia muitas perseguições. E os crentes queriam ser batizados, porque eles criam em Jesus. E não havia dúvida alguma, a fé precede o batismo. Então, se crê em Jesus, Senhor e Salvador, você confessa a Ele publicamente nessas águas, está tudo certo. Não há nenhum mistério nisso aí, já foi revelado por Deus. Então, irmãos, ele levou a salvação para dentro da sua casa, Deus salvou aquela família, e agora, irmãos, é uma família agora alegre, feliz. É diferente uma família, irmãos, isso é a realidade. Quem vive a palavra de Deus, quem vive a palavra do Senhor, a sua casa, a sua família, que todos são crentes, servos de Deus, que obedece verdadeiramente, genuinamente a palavra, é diferente a coisa. Não é um lugar perfeito, onde todo mundo é o 100%, não existe isso. Não existe família 100%. Mesmo sendo crente, às vezes o pau tora. A conversa é outra. Porque um não entende o outro. Às vezes parece estar na Torre de Babel, uma confusão de línguas. Acaba fala A, mesmo falando A, o outro diz é B, não, é C, e aí é aquela confusão. Mas logo, o Espírito Santo de Deus vem sobre a família cai em si e diz, irmão, eu errei aqui, me perdoa, vem o Senhor, restaura a comunhão, restaura ali, irmãos, aquele momento feliz, e a família começa a caminhar de novo. Então não existe família perfeita não, irmão, casamento, família, perfeito, esqueça esse negócio aqui na terra. Tem coisas que a coisa não é assim, mas o Espírito Santo de Deus é quem domina e reina. E o Senhor sabe como trabalhar na vida dos crentes. Mas na vida do ímpio, irmãos, é só coisa de confusão, irmão, porque eles não têm a direção do Espírito Santo de Deus. Não tem um lar, irmão, subjugado ao Senhor. Não tem um lar direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E eles vão tomar decisões entre si, com o seu eu, com o seu ego, da forma da sua personalidade, daquilo que vem logamente, e é uma confusão. Aí sim, irmão, aí a coisa pega de vez. É um sarapatel de bode. É uma confusão, irmãos. Mas aquele que é salvo, a família que é salva em Cristo Jesus, há plena alegria, grande gozo no seu coração, pela salvação que Jesus concedeu. No versículo 34 diz, então os fez subir para a sua casa, pôs a mesa para eles, e alegrou-se muito com toda a sua casa, por haver crido em Deus. Eles encontraram a verdadeira alegria da salvação em Deus. Aquela casa foi consagrada pela alegria do Senhor. Eles estavam participando da alegria de Deus, por aquela casa agora ser uma extensão do reino. É uma extensão do reino ali. Veja, irmãos, como cresceu a igreja do reino de Deus.
Aquela casa, outrora, totalmente, irmão, despedaçada, totalmente, irmão, desequilibrada, totalmente sem esperança, sem perspectiva alguma de futuro eterno. Agora, irmãos, vive outro nível, outra expectativa diferente. A volta iminente do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como não a alegria brotar numa família dessa? Como não a alegria permanecer nesse lar, se Jesus está presente? No versículo Lucas 15, do 7 ao 10, diz: eu digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam de se arrepender. Versículo 10 diz: eu digo que, da mesma forma, há alegria na presença de Deus por um pecador arrependido. Neemias 8:10, que diz: não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Veja, irmãos, o que essa família agora estava participando das coisas espirituais de Deus, dos valores eternos de Deus. A vida deles mudaram completamente, porque a visão deles agora, irmãos, não é mais uma visão terrena, não é mais olhando para baixo, mas é olhando para o consumador e o autor da nossa fé, que é Cristo Jesus. Essa é a perspectiva, irmãos, e a nova vida agora daquela família. Veja a alegria do Senhor, né? Nós temos vários textos, irmãos, que pode direcionar a essa alegria abundante da salvação. Veja, há, irmãos, festas no céu por um pecador arrependido. Quantos e quantos teve aqui nessa família? Não diz a quantidade, mas diz que todos os seus da sua casa foram alcançados pela salvação do Senhor. Veja, irmãos, que a alegria do Senhor deve ser vivida entre os salvos, em Cristo Jesus, nosso Senhor e eterno Salvador. À medida que o pecador, irmãos, adentra na família de Deus, agora ele vai viver junto com outros, que o Senhor pelo caminho vai salvando e vai colocando dentro do reino, e a alegria é, irmãos, plena entre os salvos. Nós somos chamados para ser um povo alegre, nós somos salvos, irmãos, para ser alegre. Porque já baixa a opressão que nós vivíamos, já baixa a escravidão do pecado, que nós éramos açoitados pelo diabo, pelos desejos da carne, por esse mundo, irmãos, que nos enganava, já baixa o sofrimento, as angústias. Agora, irmãos, é plena alegria na paz de Cristo Jesus. Essa é, irmãos, o caminhar de um salvo. Alegria. Crente não pode ser chato o tempo todo, não pode ser durão o tempo todo, não pode ser, irmãos, cara de delegado, tem que ser um crente alegre. O próprio Deus, irmãos, é alegre, Deus se alegra, Deus é um Deus que festeja, está lá no Antigo Testamento, um Deus festeiro, que gosta que o seu povo celebre a Ele convida a todos a virem a Ele para celebrar junto, festejar e se alegrar na sua presença. A alegria, a festa de Deus é diferente da festa do mundo, é diferente das trevas. A festa de Deus, irmãos, é sobre a tutela e sobre a orientação de Jesus de Nazaré. São coisas diferentes, irmãos, realidades diferentes. Jesus é diferente, o reino de Deus é diferente, é muito mais e muito melhor do que qualquer outro reino. O reino das trevas, irmãos, não presta. O pecador, irmãos, não tem salvação fora de Jesus. A salvação é pela graça por meio da fé. Sua família pode ser alcançada através da sua fé verdadeira em Cristo Jesus. Isso é palavra de consolo, irmãos. Que tem irmão, salvação para a sua família. Tem jeito para você, tem jeito para a sua casa, tem poder de Deus ainda, irmãos, liberado para fazer você feliz e para fazer a sua casa feliz. Mas para isso você precisa crer em Jesus, se arrepender dos seus pecados, confessá-lo publicamente, que Jesus Cristo é o Senhor, o Filho de Deus, o Rei eterno, que virá buscar a sua igreja de uma forma repentina, pessoal, visível e em glória.
Essa é a expectativa dos salvos, irmãos, da igreja em Cristo Jesus. Para finalizar, irmãos, quero deixar só o Atos capítulo 4, versículo 12, diz assim, veja só, para você, para mim também, porque eu só vejo salvação em Cristo Jesus. Foi aquilo que o Senhor me revelou na sua palavra. Diz assim o versículo 12, 4:12 de Atos. E não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Essa é a palavra de Deus para você. Não tem outro caminho, não tem outro nome, não tem outra personalidade, não tem outro Deus que você queira colocar, introduzir e querer fazer algo, não tem outro caminho por mérito, não tem caminho por sua bondade em si, porque você faz isso e aquilo. Não. Salvação por meio de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, irmão, em nome de Jesus. Que você creia, meu irmão, creia que Jesus pode salvar você. Não espere o outro dia, não. O outro dia pode ser tarde demais. Salvação é um ato, é hoje. Vocês lembram aqui do ladrão da cruz, os dois? Um estava à direita, outro à esquerda. Os dois, por seus atos, seus pecados, estavam ali na cruz. Mas Jesus não, Jesus estava na cruz, sem pecado, sem fazer ofensa, mal a ninguém. Mas Jesus se entregou na cruz do Calvário. E um começou a falar mal. E o outro começou a ponderar sobre Jesus. E o que aconteceu? Um começou a falar mal de Jesus. O outro se intromete e diz: homem, não tem vergonhas. Este homem não merece mal algum. Nós merecemos pelos nossos atos. E ele falando horizontalmente com aquele outro pecador, conversando, os dois, e ele refutando aquilo que aquele homem estava fazendo, falando bobagem, besteiras, sem reconhecer o seu ato, o seu pecado. O outro, irmãos, começa a reconhecer os seus atos, os seus pecados. Ele chega para Jesus, começa a conversar com Jesus, e ele diz: Jesus, quando tu vieres no teu reino, eu quero ir para lá. Jesus diz o que para ele, irmãos? Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. É um ato. Jesus livrou aquele homem da cruz? Aquele que confessou Jesus? Não. Jesus não livrou ele. E ele poderia ter dito: ó, já que tu me confessou, desce dessa cruz. Não. Jesus poderia fazer isso. Jesus poderia descer da cruz, Jesus poderia fazer tudo. Mas o propósito divino, irmãos, não era aquele. Era Jesus ir para a cruz e salvar muitos daqueles que estavam ali na cruz. E nós nos parecemos muito. Nós parecíamos muito com um daqueles. Talvez você se pareça com um daqueles. Talvez você não seja um ladrão, um bandido. Por aí vai. Mas você faz aquilo que não agrada a Deus. E você precisa reconhecer que Jesus não fez mal algum. Mas você faz todos os dias a não reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Então creia como aquele ladrão do lado direito, que Jesus o salvou pela sua infinita graça e misericórdia. E aquele homem entrou nas eternidades, no paraíso, com Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então você creia. Amém? Não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje. Amado Deus, soberano Pai, Senhor, no nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa noite, por esse dia. Obrigado pela vida de cada um que está aqui. Meu Deus, pela palavra que o Senhor trouxe, pelos louvores que foram entoados. Obrigado, Senhor, por tudo que foi ministrado nesse culto, para a honra e glória do Teu santo nome. Nós entregamos nosso culto a Ti, Pai. Nós entregamos nosso coração nesse dia, nessa noite, para render graças ao Senhor, porque Tu és o nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. Muito obrigado, Deus. Abençoa esta igreja. Abençoa todos que estão aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém.